Shalom, Deus é capaz. Você, irmão Augusto Reais. Hoje eu trago uma reflexão no livro de Provérbios, capítulo 22, no seu versículo 6. Bem, você tem visto, enquanto os pregadores pregavam sobre este versículo, eles pensam em seguinte maneira. Este versículo, capítulo 22, versículo 6 diz que instrua a criança no caminho que deve andar e, quando envelhecer, não se desviará dela. O que mais ou menos esse versículo quer dizer? Esse versículo quer tentar exprimir uma ideia de que nós, como os pais, ao instruir as nossas crianças para o caminho reto, para o caminho do Senhor, nós devemos continuar a persistir até a idade avançada. O que acontece com muitos pais? Eles começam a instruir as suas crianças e abandonam-os pelo caminho. É por aí que diz, não, mas ensinei, mas assim, não, porque você não persistiu. Deve ser que ao ensinar, ao instruir esta criança, deve ser uma constância. E na velhice já não vai se desviar. Por quê? Porque isso foi uma constância, foi uma persistência. Então o ensino tem que ser todos os dias. Não pode ser um processo em que começamos e depois abandonamos. Porque quando começamos a ensinar, ou começamos a ensinar os nossos filhos e depois abandonamos os pelo caminho, é o que acontece aquele fenômeno que todo mundo diz. Como que eu falei, eu já ensinei, mas ainda assim, porque eu não persisti em ensinar. Então Deus aqui está nos alertando a nós, como os pais, devemos persistir em ensinar até ao infinito. Então é isso que nós devemos ter como encarregados, pais que somos aos nossos filhos. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Shalom. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz, irmãos, irmãs, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, irmão. Hoje tenho uma palavra de reflexão para você. Bem, no início teremos como base de estudo as nossas escrituras, o livro de Isaías, capítulo 1, versículo 2 e 3. Assim diz a palavra do Senhor: ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala ao Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Bem, aqui nós podemos ver Deus a falar, o servo do Senhor, profeta Isaías, ao ouvir dos seus a voz do Senhor, para que ele pudesse alertar a terra por causa da maldade que estava a acontecer. Bem, o povo se corrompeu, o povo se desviou do Senhor, e o Senhor se preocupa tanto conosco, e o Senhor ficou triste. Então manda o seu servo, o profeta Isaías, para que pudesse alertar, para que o povo voltasse para Deus. Nós vamos ver que quando Deus diz, ó terra, porque fala o Senhor,
E eu vi-lhes anseios, mas eles prevaricaram contra mim. O Senhor está triste pela própria criatura que Ele fez. Ele criou o homem com o intuito de temê-lo e obedecer os seus mandamentos. Mas infelizmente o homem desviou-se, preferiu adorar outros deuses que não seja o Deus criador dos seus tempos. Então, pela palavra do Senhor, através do seu servo, o profeta Isaías, ele vem avisar para que todos que se desviaram do Senhor voltassem para Ele. Por quê? Porque Deus, desde o princípio, amou-nos e desde o princípio Ele procurou que nós fôssemos obedientes a Ele, que nós o servíssemos sendo criaturas dele. Mas infelizmente agora a criatura, em vez de adorar o Criador, está também a adorar a sua própria criatura. Então isso coloca a terra em perigo. Os céus falou através do profeta. O profeta pegou, capturou essas palavras e veio comunicar a terra para que todos nós que estivéssemos nessas condições voltássemos para o caminho da vida. E aqui ainda no seu versículo 2 ele disse que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não tem. Por quê? Porque nós, perceba que até os animais conhecem os seus lugares, reconhecem os seus dons, mas os humanos que poderiam ter, ou seja, que têm capacidade além dos animais, Deus mesmo que se desviaram, que se desconectaram de Deus. Então, se você ainda está nessas condições, se separou de Deus, buscava Deus com todo o zelo, e agora parece que a chama de busca já cessaram, as chamas já cessaram, já não tens mais aquela fome, aquela sede de Deus. Deus te chama para voltares para o céu. Deus é misericordioso. Não há nada que o Senhor não possa perdoar. Não há nada que o Senhor não pode restaurar. Deus é cheio de misericórdia. A sua palavra diz isso. Então Deus nunca vai colocar a palavra dele abaixo dele, mas sim acima dele. Então foque, porque o teu lugar ninguém ocupou, o teu lugar continua vago. E o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber. É nós que nos separamos, é nós que nos separamos de Deus desde o princípio. Não Deus, nós temos costas a Deus. Então Deus clama através do seu servo para que todos nós que nos encontrássemos nessas condições ainda voltassem para Deus é sabemos que se depender de nós, se Deus não mostrasse misericórdia em nós, ninguém viveria na face dessa terra. Porque a palavra nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a palavra também diz a misericórdia de Deus nos alcançou. Já não é mais pelas nossas próprias forças. Porque quando somos fracos, quando estamos fracos, quem nos sustenta é o Senhor. Então, irmão, assim conforme está aqui, volta para o Senhor.